Falar então do metagame para esse Mundial, 29º Mundial de Magic the Gathering. E temos alguns detalhes interessantes que eu queria comentar, né? Esse daqui é o Metagame Breakdown. Você que está vendo no YouTube, o link está lá na descrição, tá? Que é um texto que o Karsten faz com as decklists do Mundial. Ainda não tem as decklists, né? Elas saem durante o Mundial, na quarta rodada, que é quando começa o Standard. Mas dá pra gente tendo uma ideia de metagame e tal, bem bacana, né? Tem que lembrar que a gente vem de um metagame onde o BG tá indo muito bem, apesar de que no Magic Online Esper Mid e Esper Legends começaram a se destacar, principalmente porque o Esper Mid tem jogo contra o Golgari Midrange e o Ramp, né, o Punch Ramp, o Alara Ramp começaram muito a se popularizar, porque eles têm boas matches contra o Golgari Midrange, né, por questões tradicionais assim do Magic, a gente pode dizer, né? Então, o Golgari Midrange é aquele The Rock sólido, né? Aquele, né, Jund no estilo de jogar, não nas cores, né? Que perde para um Ramp que acelera muito a mana em cima dele e tal. Então, é um aspecto bem tradicional do jogo. Aqui a gente tem a estrutura do torneio, né? Então, na sexta-feira tem draft mais standard, né? Deve ser 3 e 5 as rodadas. No segundo dia, 3 e 5 de novo. E no terceiro dia a gente tem o top 8, que é mata-mata standard. O metagame desse Mundial, como ele está. Então, assim, que nem eu falei, a gente tinha uma queda do Golgari Midrange e esse Mundial meio que solidifica tudo isso, né? Então, o Golgari Midrange é só o quarto deck mais jogado, com 7,6%, foi lá pro meio da galera. O Karsten mesmo lançou um texto sobre metagame semana passada, falando que o Golgari era 13%, e caiu bastante, como eu disse. O Ramp se popularizou muito, tanto que é o quarto deck mais jogado. Mas a gente tem algumas surpresas interessantes que a gente pode comentar. Então, Esper Mid tá como mais jogado, porque qual que é a grande call do Esper Mid? O Ramp, ele é muito bom contra Golgari Midrange. Ele é muito ruim contra Esper Legends. O Esper Midrange, para você que não conhece ele é um deck que é basicamente o Esper Legends, só com anúncio de casamento para ele ganhar de Golgari Midrange. Então ele é um Esper Legends tunado para ganhar de Golgari. Tá? A match do Golgari contra Esper Legends é muito boa, porque uma hora você tá dando uma chuva de remoção na cabeça do seu oponente, você ganha o jogo. E o Esper Mid não, né? Então, pô, você tem anúncio de casamento, você tem a Virtude Branca, tal. Tem várias cartas ali que são chatas de lidar. Não que o Golgari não consiga, mas são chatas de lidar. O resto do deck é parecido, é um monte de criatura lendária, tem Rafine e tal, etc. Mas realmente ele vai muito bem. E ele é um deck que ele consegue ganhar de ramp. Então ele é um mid-range que consegue ganhar de ramp. Tá? Pra a galera que tava acompanhando aqui na live, né? Antes, eu tava jogando de Esper Legends e ganhei de um ramp. Ele ganha com um plano muito parecido. Sabe? Colocar pressão, fazer counters pontuais e ganhar o jogo. Então isso explica muito esse sucesso do Esper Midrange. É 19% do metagame do Mundial. Parece que é um número muito grande, mas o Mundial normalmente tem esses números desse tipo. Uma grata surpresa é o Mono Red. O Mono Red tem sido um dos grandes decks com o lançamento de Eldraine, né? Usando a mecânica de celebração. E o deck tá muito rápido, né? Porque agora ele tem um ponto de explosão no turno 3 e não no turno 4, como ele fazia antes, né? Então, antes era aquele Raju no 4, curvando, né? Daí isso causava muito dano. Agora ele faz um 3 com o Godric. E aí, pô, isso dá uma vantagem enorme. Você tá causando 4, 5 de dano ali na 3, um turno antes, te deixa mais rápido. O Mono Red, então, muito bom. O Mono Red, que é um ótimo deck contra o Domain Ramp, né? Que é o 5 Color mais tradicional, assim, que tem, né? Tem o Alara Ramp também, ele tá ali nos outros. Outra surpresa, o Mono White Humans. Mono White Humans ganhou um Open no Japão, né? Que é um torneio especial que eles fazem dentro do Arena. E a gente, inclusive, assistiu em live e tal. E foi vencido por um Mono White Humans, muito por culpa do próprio piloto de Humans. Tava jogando muito bem. Mas tem isso.
Rápidos Reanimator é uma novidade. É uma novidade, assim, é um deck que eu realmente não tô esperando muito. Ele pode vir numa call, se for a lista que eu tô pensando, né? A gente ainda não tem as listas. Ele vem numa call de, pô, vamos gerar muito card advantage em cima do Golgari. Dá pra jogar com Brit e tal. Não é um bom deck contra Esper Mid. Então, às vezes, essa galera veio lendo o metagame, tipo, pô, Golgari vai ser muito pop, eu vou ganhar com o Rakdos. Aí não fica muito bom, mas acontece. E a gente tem do Esper Control o Azorius Soldiers que se mantém como um deck bem interessante no metagame. Também é um deck muito bom contra Ramp, é um deck ruim contra Golgari mid-range. Mas ele é muito bom contra Ramp, essa pode ser a call dele. Aqui a gente tem os números com mais decks, né? E então a gente tem aqui, ó, o Alara Ramp só com 3 pessoas. O Alara Ramp, qual que é o problema dele comparado com o Domain Ramp? O Domain Ramp consegue jogar como mid-range se ele quiser. Então ele vai jogar ainda com Bind e tal, mas ele pode quase não rampar e ter mais cartas de valor. Então ele vira meio que um mid-range que joga maior que outros mid-ranges. O Alara não. O Alara, ele, por conta da invasão de Alara, ele se força a jogar com cartas muito pesadas. Então, assim, as matches que são boas pro Ramp, tipo Golgari e tal, ficam muito boas pro Alara. Mas as matches que são ruins, tipo Esper Legends, Mono Red, ficam muito piores. Você não consegue alterar a sua chavinha. Você é Ramp o tempo todo. Então, isso explica, assim, a galera não tá tão animada. A gente tem Mono Blue Cauldron. Eu vi umas listas de UG, Cauldron e tal. Deve ser alguma coisa nessa linha. Sultai Midrange, que é o Golgari com counters. Celeste de Encantamentos, né? Aquele deck faz um monte de mesa e tal, etc. Grixis, Rakdos Sacrifice, Band Control, Rakdos Breach. Se eles estão colocando Rakdos Breach aqui, quer dizer que eles estão diferenciando de Rakdos Reanimator. Então deve ter um deck que deve estar reanimando pra caramba. E aí ele tá separado desse deck de Brits. Azorius Control, temos um jogador de fadas. Simic Cauldron, né, que nem eu falei, que ele tem umas maneiras malucas de combate. Domain Control, dele não rampa, tal. 5 Color Reanimator, de fadas, Azorius Tokens e Rakdos Burn. Mas assim, aqui estão os principais decks, então a gente... Esper Mid, Mono Red, Esper Legends e Domain Ramp como os principais decks. O Golgari vem ali coladinho na galera. O Takahashi tá jogando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não vi o nome de todos os jogadores que estão participando. Mas vamos descobrir aqui juntos. Tem o Viewer's Guide, né? Que é o que todo mundo que transmite usa bastante. Normalmente tem a lista dos jogadores em algum lugar aqui. A gente tem a lista dos jogadores que participam. Deixa eu ver, Metagame Breakdown, Viewer's Guide. Tem aqui muito fácil, depois tem que procurar com mais calma. Mas estão falando aí que vai participar, então vai participar. Vai ser bem legal de acompanhar. O Takahashi é um jogador muito bom de ver em coverage. Se o deck de fato não for dele, eu vou ficar decepcionado. Ele pode usar a carta dele em deck spawns. É uma opção também. Bom, o Carlos está falando aqui um pouco sobre esse metagame, né? Então, os midranges pretos permanecem dominantes no Standard. É um fato, apesar do Esper não ser necessariamente um midrange preto, né? Ele não tem todo o kit desses decks, mas ele tem a cor ali também. Tem o Go for the Throat, Countdown, Shieldred e tal, etc. E 29 jogadores registraram Raffine depois que Fable, Invoke e Reckoner foram banidos em maio. Muitos jogadores esperaram que Raffine fosse dominar, mas não aconteceu, né? Esper Control, decks e outros midrange se tornaram muito mais populares, mas assim, Esper com Raffine é muito, muito bom. Então a gente tem as listas de Esper Legends com Talia e Plus Over Heroes, e 20 jogadores estão do Esper Mid com Wedding Announcement e Make Disappear. A Cruz Animator foi um dos decks mais populares mais cedo esse ano, mas o Band Fábula fez mais difícil para colocar a Tracha no cemitério. Aqui falando, né, que essas estratégias desapareceram. No entanto, novas listas usando Collector's Vault ou Big Spore para colocar a Tracha no cemitério
deram uma acelerada e também tem Iron Crane. Então aqui a gente tem realmente alguma novidade acontecendo, né? Pode ser onde tá a galera do Handshake, até porque a quantidade é baixa, 7 só. Então pode ser que tenha alguma coisa muito legal lá. Aí uma galera usando combos, né, com Ágatas, onde você exila o Sleep Cursor, coloca o marcador nesse Kami, aí ele desvira pra mana infinita, e tem uma lista azul que exila ele com Omen Hacker e Training Grounds. Então tem uns combos muito loucos aí que a galera pelo jeito vai querer usar. A Lara e Reanimator não são tão diferentes, né? Os dois vão jogar Bomba Insana na 5. Eles estão diferentes porque o Alara não joga bem um jogo mid-range. O hack dos Reanimator eu espero que jogue bem melhor. Aí aqui a gente tem os decks de Alara, né? Então, acabamos de falar, né? Fazer Alara pra achar Cemitério Desecrator, fazer flipar e criar uma chuva de valor. E aqui a gente tem as cartas mais jogadas, isso aqui é bem interessante, né? As cartas mais jogadas da edição são Virtue of Persistence, Virtue of Loyalty, Lord Skitter. Aqui a gente tem basicamente o que os Espers estão usando. Esther Cottage no BG, Monster Dread Knight no BG, God, que eu falei mais cedo, né, no Mono Red. Charming também tá no Mono Red. E por aí vai. Mas assim, a gente tem um impacto bem grande até da nova edição. Pra cá. Tá. O que a gente pode esperar para esse Mundial, sabendo agora esse metagame? Cara, BG pelo jeito vai ter uma vida bem difícil. Eu não sei como é que os caras tunaram as listas deles. Mas, que nem eu falei, desde o fim de semana a gente já sabe que BG não estava sendo tão bom assim. Então, a gente pode esperar muito mais esse Esper Mid e Esper Legends dando trabalho. A match Esper Legends versus Esper Mid varia por alguns detalhes. Então, pô, uma talha bem encaixada cedo pode dar muito trabalho. O número de emoções que o Esper Mid vai fazer nesse game. Então varia um pouco, mas obviamente o Esper Legends tem como missão agredir, colocar o Esper Mid para trás, para daí desenvolver o jogo. Raffine é com certeza uma das cartas mais importantes dessa mid. Pro Mono Red, como é que o Mono Red vê esse metagame? Ele pune muito todo mundo que vier pensando em Mirror, de mid-range. Então, tô de Esper Mid, anúncio de casamento, cartas de valor e tal, vai perder para Mono Red. Tô de Esper Legends também. Tem como você perder. Lembrando, o Esper Legends, Mono Red tem como resolver Raffine com uma mana só. Já com Barrier, então é muito chato. Domain Ramp pode ser um deck que pode tentar pegar um metagame bom, né, encaixando uma abordagem mais mid-range, com... Deixa eu a palavra agora, meu Deus! Um Shark e tal, etc. Mas assim, pra mim, o Domain Ramp junto com o Golgari, quem pode sair perdendo muito dentro desse metagame. O Golgari ainda... Pô, ele tem como punir bem numa lista Mono Red, Esper Legends, mas o Domain Ramp realmente ele olha assim, pros 3 primeiros decks mais jogados e nenhum deles é bom. Golgari ele acha da hora, Mono White não é uma match boa, Hack dos Reanimator vai variar um pouco, então assim, Domain Ramp não promete muito nesse torneio. Enquanto que pro Esper, mid-range é um torneio mais interessante. Pro Golgari mid depende muito dos pairings. Ele meio que quer que todo mundo derrube o Domain Ramp no começo para depois ele ir trazendo. Assim, se eu fosse apontar um top 8, lembrando que tem, né, 2 pods de draft para serem jogados antes de definir top 8, não é só construído. Mas eu colocaria que a gente pode pensar em um Mono Red, um Golgari, 2 Esper Mid, 2 Rakdos, um Esper Control, um Mono White ou um Soldiers. É como eu espero um top 8 para esse evento. Top 3 cartas mais jogadas são novas? Não, ali tá as top 3 cartas mais jogadas de Eldraine, em específico. A Virtude Preta ajudou demais os decks. Ajudou bastante. Mas não mudou, né? Assim, não foi por causa dela que algo foi puxado ou não. Ela tava lá, é uma ótima carta, então
É a boa. Essas tecnologias claramente feitas para Commander, será que funcionam no Standard? Vamos pro próximo capítulo. Caldeirão é uma carta muito insana no Commander, né? E ela tá vendo o jogo no Modern, no Pioneer ela tá procurando uma casa ainda, mas ela é uma carta muito boa de Commander, por exemplo. Então essas interações mais malucas realmente ficam com um cara de Commander. Mas é uma carta realmente muito, muito boa. Mas como eu falei, o que eu espero de top 8 ali é 2 Esper Mid, um Mono Red. Eu não sei realmente se um Legends faz. Ramp eu não acho que faz. Eu acho que um Golgari consegue. Um Mono White Humans ou um Soldiers. Aí alguma quantidade de Esper Control. E hack dos Reanimator. Mas são boas coisinhas. Cemitério é boa, mas ele ainda é uma boa remoção, tá ligado? E como ela normalmente vai em decks mid-range, são decks que colocam coisas no cemitério. Para que assim, eu tô usando isso, por exemplo, com um deck com Rafinha. Eu consigo colocar coisa no cemitério quando eu quiser. Se eu tô jogando de Golgari mid-range, Tartaruga, eu coloco coisa no cemitério. E é um formato que tem muita troca na mesa, assim, tá ligado? O Standard tem isso como característica desde muito tempo. Então vai ter coisa no cemitério. É muito difícil um mundo onde não tenha coisa no cemitério. Mesmo que a carta fácil não tenha na hora, uma hora vai ter coisa, e a partir do momento que ela liga, a virtude fica muito, muito boa. Então vamos ver como é que fica para esses jogos. Mas é isso. Primeiro videozinho falando desse Pro Tour. Depois saem vídeos, né? Sempre falando de como foi o primeiro dia e tal, né? Que é os terceiros tempos que acontecem sempre quando termina o dia do Pro Tour. E é isso. O Pro Tourzão começa na sexta-feira, 3 da tarde. E a gente vai acompanhando. Yes.